Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Poliana Policarpo e hoje nós vamos dar continuidade ao tema cyberbullying. Nós tivemos o primeiro vídeo falando sobre a questão do cyberbullying de uma forma geral. E vai aparecer aqui na tela, algum link, clique lá, assista a primeira parte e depois volte. Hoje nós vamos falar sobre a questão das consequências do bullying, do cyberbullying para as vítimas. Infelizmente, consequências imprevisíveis, principalmente no campo psicológico. Muitas crianças, muitos adolescentes, eles começam a ter uma ansiedade generalizada, começam a apresentar, às vezes, síndrome do pânico, depressão, uma tristeza muito profunda, um mal-estar. Muitos jovens acabam se isolando e é bom que os pais comecem a perceber esse isolamento muito dentro do quarto, essa insatisfação, digamos assim, esse receio que os pais vejam a tela do computador. Tudo isso são chamados, são indicativos de que há algo diferente que pode estar acontecendo com aquela criança ou com aquele jovem. Nós tivemos alguns casos de cyberbullying que tiveram repercussão muito grande em vários países por conta do desfecho das ameaças, das agressões, dos xingamentos, das injúrias e de todo tipo de divulgação que levaram muitas crianças e jovens a tirarem a vida. É bom que nós possamos aqui esclarecer que não estamos de modo algum fazendo apologia ao suicídio. Muito pelo contrário, nós estamos tentando demonstrar que o bullying e o cyberbullying têm consequências muito fortes e precisam ser levadas a sério. Então, é por isso que às vezes o aviso, a questão de exemplificar alguns casos, isso vem para fortalecer a necessidade de combater tal mal. Temos um caso emblemático de Amanda Todd, uma canadense que desde os 12 anos sofria perseguições na escola, brincadeiras, xingamentos, injúrias, ameaças, e ela passou 3 anos sofrendo tudo isso. Chegou ao ponto de não conseguir mais diante de tanta dor e ela pôs fim à própria vida. Temos o jovem Tyler Clement, grande menino, gostava de música, gostava de tocar seu violino e ele, na hora que estava pulando da ponte George Washington, ele publicou no Facebook, pediu desculpas e disse que era o fim. Temos o caso de Ryan Heliger, menino de 13 anos que morava em Vermont, Estados Unidos, também sofreu bullying e cyberbullying pelos seus colegas de escola e também não resistiu. Rheta Parsons era uma jovem muito encantadora, meiga, doce, morava na Nova Escócia, no Canadá. Teve também o mesmo fim. No Brasil, temos 2 casos que nos surpreenderam porque ocorreram na mesma semana. Um foi de Júlia Rebeca, de 17 anos, que morava no Piauí. Ela teve um vídeo íntimo publicado pelas redes sociais e ela não aguentou. Também pediu perdão à mãe por não ter sido a filha, que os pais tanto queriam. Ela disse que não aguentava mais tanta pressão, a vergonha, a dor, a angústia e retirou a vida com o fio da prancha de cabelo, se enforcou. E talvez vendo isso, porque repercutiu muito na semana, nas redes sociais, na imprensa, talvez vendo isso e tomando como um exemplo, infelizmente, totalmente negativo, Giana Laura, no Rio Grande do Sul, na mesma semana, talvez 4 dias depois,
Ela, com 16 anos, teve a foto dos seus seios também divulgada na internet, não aguentou tanta pressão e também ceifou a sua própria vida. O que a gente tem para falar sobre esses casos? Na verdade, essas crianças, esses jovens, eles tiveram uma sobrecarga de emoções, de sentimentos muito, muito negativos e que levaram, eles foram levados ao extremo de achar que viver não valia mais a pena. Então, é importante que os pais, eles busquem o máximo possível conversar com seus filhos, buscar o diálogo, vencer a barreira do desentendimento. Isso é necessário, por quê? Porque quando os pais têm um acesso aos filhos, por meio da palavra, por meio daquela conversa, daquele diálogo contínuo, primeiro que os pais, eles vão perceber se há ou não uma diferença no comportamento do filho. E segundo, que o filho vai pensar uma ou duas vezes ao esconder algo dos pais, justamente porque ele percebe ou eles percebem que vai haver, que existe uma abertura para a conversa. E na hora mesmo do sofrimento, esse diálogo que já existe, que já pré-existe, se torna uma fonte até mesmo real para salvar a vida daquela criança, daquele jovem. Então nós temos que verificar muito isso, de tentar enxergar essas questões, porque o bullying, o cyberbullying, são mazelas sociais agravadas justamente pelo silêncio, porque realmente é um sofrer em que você não grita, mas que você se cala, em que você se envergonha, em que você se sente culpado, por várias razões. E aí você, a vítima, tende a se calar, a se fechar. E aí é realmente uma questão silenciosa, uma dor silenciosa. Então, psicólogos e educadores, eles concordam que pais e familiares precisam ficar muito atentos, identificar o problema antes de acontecer algo maior ou algo pior. Então, quando você não identifica o problema, não conhece o que está acontecendo com seu filho, aliado ao próprio medo dele, a vergonha, a inibição que ele ou que essa vítima tem de revelar todo o sofrimento, toda a violência verbal, emocional ou física que ela passa, tudo isso dificulta e acaba sendo um grande entrave para o combate ao cyberbullying. E nós sabemos também que, infelizmente, a pessoa que comete o cyberbullying, o agressor, ela acaba também sendo vítima de alguma coisa. Muitas vezes ela é vítima da própria família, de uma própria desestruturação familiar. E isso é uma realidade muito triste e existe. Às vezes esse agressor, ele carrega consigo um trauma, uma angústia, muitas vezes ocorrida dentro do lar, ou por falta de diálogo, ou pela própria agressão dos pais ou dos familiares. E ele acaba descontando isso na escola, nos colegas de escola. São crianças e jovens também frágeis, sob o ponto de vista emocional. Então, esse agressor precisa também ser tratado. E ele pode também ser vítima de algo maior, de uma desestruturação mesmo familiar, que possa estar levando a agredir seus colegas. Então precisamos tratar a vítima e também o agressor, mesmo que ele tenha que responder pelos seus atos, mas ele também precisa de um tratamento, inclusive sob o ponto de vista psicológico.
E aí vocês podem me dizer, e há o que fazer em relação ao bullying, ao cyberbullying? Sim, no Brasil nós temos uma legislação já que traz essa questão da exigência das escolas combaterem o cyberbullying, instituindo um programa chamado de combate à intimidação sistemática, de combate ao bullying, ao cyberbullying. Uma lei de 2015, a Lei 13.185, temos também outra lei de fevereiro de 2016, todas que buscam conscientizar os alunos, os pais, e para isso as escolas têm que ter um plano ativo, efetivo de combate, né, no tocante ao cyberbullying e ao bullying. E esse programa deve conter a conscientização, a prevenção, diagnóstico desse problema, combater, reportar os casos, as instituições, sejam o Ministério Público, Conselho Tutelar, conversar com os pais, enfim, estarem atentos e não serem omissos. Porque quando a escola ela é omissa, ela pode sofrer, sim, um processo judicial pela sua omissão. Então, fiquem atentos, pais, fiquem atentos, professores, diretores, porque para vencer um problema como esse é necessário união, é necessário a confluência de atitudes, posicionamentos, enfim, de luta mesmo contra essa mazela social, essa mazela psicológica. E é importante também dizer que, infelizmente, a nossa sociedade, pelo alto grau de exigência de competitividade que, enfim, que se exige do jovem, das próprias crianças, tudo isso tem levado muitas pessoas, muitos adolescentes a se fecharem mais para o mundo e também a não se importar com o outro. E aí, um dos grandes pontos no problema do bullying, do cyberbullying, é justamente a falta de irmanação, ou seja, a falta de afetividade. A questão de você não se colocar realmente no pensar e no sentir do outro. A tão famosa empatia que todos falam, a empatia, ela resulta da fusão de duas palavras gregas, que significa para dentro, e pathos, que significa sentimentos. Então a empatia é justamente essa questão de você se colocar realmente no sentir e no pensar do outro, sem julgamento. Então é você chegar, ver um colega seu sendo agredido por injúria, por palavras que magoam, por calúnias, enfim, por socos, por chutes, por toda uma tortura física, mental, moral, e você baixar a cabeça, ou sorrir, ou aplaudir, ou também ser omisso. Uma das formas de se combater o bullying, o cyberbullying, é a plateia não achar bonito, não achar normal tal ofensa, tal xingamento, tal agressão. E isso é o que vai fazer a diferença, porque no momento que você se posiciona contra, você acaba sendo um a menos naquele público. E geralmente, como já foi falado aqui, numa sala de aula, a grande maioria daqueles alunos não concorda com aquilo, mas muitos têm medo e se calam. A partir do momento que você se posiciona, você está ajudando a diminuir toda essa carga de intimidação, de humilhação, de violência para com o outro. E aí nós vamos lembrar aquela frase importante de Martin Luther King, que ele diz que o que mais me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons.
Então, aprendam a se posicionar, a sentir o que o outro sente e a não deixar que esse outro seja realmente humilhado, seja realmente depreciado. Porque você fazendo isso hoje, você pode estar poupando que um colega seu ou que você próprio seja alvo ou vítima de um bullying, de um cyberbullying, de um assédio negativo que pode mexer com sua cabeça, com sua mente, com seu espírito. E é isso. Nós estamos aqui para valorizar o diálogo, para valorizar a interação entre as pessoas, para diminuir essas diferenças no sentido de tais diferenças se tornarem indiferença. Ah, não é comigo, não me importo. Mas pode ser um dia com seu filho e você vai se importar. Então, quanto mais você, seja pai, seja a própria criança, seja um adolescente, quanto mais você se importa com o outro, quanto mais você sente afetividade pelo outro, você vai estar contribuindo para um mundo em que as pessoas conseguem enxergar umas às outras. E com isso, diminuir tanto ódio, diminuir tanta agressão, tanta carga negativa contra um ser humano. Então, a diversidade e as diferenças, isso enriquece toda e qualquer comunidade, toda e qualquer sociedade. Somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. E é em relação a isso que a gente deve cada vez mais cultivar este sentimento de, mesmo na distinção, na diferença, ou por ser mais alto, ou por ser mais baixo, ou por ser mais gordo, ou por ser mais magro, ou por ser uma pessoa mais espontânea ou mais introspectiva, a beleza da humanidade está justamente nessas diferenças. São várias rosas no jardim, com as mais belas cores e todas com fragrâncias distintas. Parece bem poético, né? Mas ai de nós, se não fôssemos levados pela música, pelas artes plásticas, pela literatura e pela poesia. Porque esse modo de enxergar o belo é que nos une e nos fazem cada vez mais humanos. Pensem nisso, mais uma vez. Não façam bullying, não façam cyberbullying, façam amigos, construam uma nova humanidade, de agora em diante, para todo o século XXI. Obrigada, mais uma vez, tragam suas sugestões, contribuam com o canal e vamos aí partilhar conhecimento. Um grande beijo.